Meus irmãos, graça e paz, bom dia a todos, bom dia a você que está em casa. Muito bom, queridos, tê-los nesse momento aqui de Escola Bíblica Dominical, bem como é muito bom ter você que está à distância também participando. Deus com certeza vai receber o nosso ajuntamento, o nosso culto, a nossa adoração, o nosso louvor. Certamente Ele também vai nos abençoar nesses momentos em que estaremos juntos, e a maior bênção que teremos nesta manhã, com certeza, é a bênção da mensagem da palavra, do aprendizado da palavra no mover do Espírito Santo, vindo ao nosso coração, vindo à nossa alma, para a nossa edificação espiritual. É uma alegria tê-los, que Deus nos abençoe a todos, que juntos prossigamos, servindo, amando e honrando ao nosso Deus, como igreja dele que somos. Agradeço às pessoas que nos visitam nesta manhã, obrigado por estar conosco, cada um de vocês, e juntos então vamos prosseguir adorando e bendizendo o nosso Deus. Salmos de número 135, vamos à leitura desses salmos. Aleluia! Louvai o nome do Senhor, louvai-o, servos do Senhor, nos átrios da casa do nosso Deus. Louvai ao Senhor, porque o Senhor é bom, cantai louvores ao seu nome, porque é agradável, pois o Senhor escolheu para si a Jacó e a Israel para a sua possessão. Com efeito eu sei que o Senhor é grande, e que o nosso Deus está acima de todos os deuses. Tudo quanto aprouve ao Senhor, Ele o fez, nos céus e na terra, no mar e em todos os abismos. Faz subir as nuvens dos confins da terra, faz os relâmpagos para a chuva, faz sair o vento dos seus reservatórios. Foi Ele quem feriu os primogênitos no Egito, tanto dos homens como das alimárias. Quem no meio de ti, ó Egito, operou sinais e prodígios contra Faraó e todos os seus servos? Quem feriu muitas nações e tirou a vida a poderosos reis, a Sehom, rei dos amorreus, e a Og, rei de Bazã, e a todos os reinos de Canaã, cujas terras deu em herança a Israel, seu povo. O teu nome, Senhor, subsiste para sempre. A tua memória, Senhor, passará de geração em geração. Pois o Senhor julga o seu povo e se compadece dos seus servos. Os ídolos das nações não são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, pois não há alento de vida em sua boca. Como eles se tornam os que os fazem e todos os que neles confiam. Casa de Israel, bendizei ao Senhor. Casa de Arão, bendizei ao Senhor. Casa de Levi, bendizei ao Senhor. Vós que temeis ao Senhor, bendizei ao Senhor. Desde Sião, bendito seja o Senhor, que habita em Jerusalém. Aleluia. Amém, queridos. Um salmo de louvor, e ao mesmo tempo que ele é um salmo de louvor, ele nos convida a louvar ao Senhor. E ele inicia com a palavra aleluia e encerra também com a palavra aleluia, cujo significado é louvado seja o Senhor. E aqui, é claro, o autor, não sabemos quem, ele elenca vários motivos para louvarmos ao nosso Deus. A pastoral do boletim de hoje é uma breve meditação nesse salmo. Então, depois você vai ao boletim, que está disponibilizado nas redes sociais da igreja, para que você, então, possa ver um pouco mais sobre esse salmo, sobre aqui a mensagem que ele tem para todos nós. Amém, queridos? Vamos prosseguir então, vamos orar ao nosso Deus. Convido a todos que fechem os olhos, você que está longe de nós aqui, não é mesmo? Feche também os olhos e que juntos participemos desse momento de louvor e oração ao nosso Deus. Pai amado, obrigado por mais uma noite. A Ti o nosso louvor pela noite abençoada que Tu nos deste.
A tua palavra diz que o Senhor nos abençoa até mesmo enquanto estamos dormindo. Que coisa maravilhosa! É sabermos que enquanto estamos dormindo, inconscientes, não sabendo nada do que está acontecendo, porque estamos em sono, às vezes em sono profundo, o Senhor está cuidando de nós. Que bênção, que maravilha, ó Deus, que tamanho é o cuidado do Senhor para conosco. O Senhor de fato tem cuidado de nós. E a Ti a nossa gratidão pelo cuidado que o Senhor tem para com cada um de nós. Obrigado por esta manhã, por nos encontrarmos aqui, povo do Senhor, reunido com temor e tremor na Tua presença, povo que veio humildemente, em obediência à Tua palavra, povo que tem no coração um único propósito, Te adorar nesse culto, Te bendizer nesses momentos que nós estaremos aqui, e queremos fazer em espírito e verdade, queremos fazer, ó Pai, sem nenhum embaraço, sem que tenha na nossa mente, no nosso coração, algo que impeça, seja o que for, a estarmos em plena comunhão com o Senhor, e Te bendizemos porque toda essa disposição, essa vontade, a decisão que temos de servir ao Senhor, é claro, primeiramente é obra do Senhor na nossa vida. É desejo nosso que o Senhor nos aceite na Tua presença, que o Senhor aceite o nosso louvor, a nossa adoração, e nos tenha, ó Pai, e nos encontre, ó Deus, como verdadeiros adoradores. Nós viemos para louvá-lo, e dizemos ao Senhor, aleluia, ou seja, louvado seja o Senhor. Amém. Em nome de Jesus fazemos esta oração. Amém, Senhor. Amém, queridos irmãos. Vamos, então, cantar louvores ao nosso Deus. Se o salmo que lemos é um salmo de louvor, o texto diz, aleluia, louvado seja o Senhor. Vamos, então, louvar ao nosso Deus com os nossos irmãos da equipe de louvor que está conosco aqui, que tem em muito somado para esses dias de louvores aqui ao nosso Deus. Cantemos com o coração e com a alma. Aleluia, louvemos ao Senhor, todos de pé, vamos entoar louvores ao nosso Deus. O Senhor nos sustenta continuamente. O Senhor é o motivo pelo qual você está aqui hoje. Se você está assistindo o culto aí no lugar onde você está, é porque o Senhor é a tua força, Ele é a minha força, então louvemos ao nosso Deus. O Senhor é a minha força, meu escudo e salvação. Nele o meu coração confia e expressa minha alegria. O motivo dessa canção para o seu louvor. O Senhor é a minha força, meu escudo e salvação. Nele o meu coração confia e expressa minha alegria. O motivo dessa canção para o seu louvor. É a força do seu povo e refúgio dos escolhidos, abençoados para sempre, ó Senhor. Força do seu povo e refúgio dos escolhidos, abençoa-nos para sempre, ó Senhor. La la ya la ya la ya la la ya la la ya la ya la la ya la 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 ya la la ya la la ya la ya la la ya la ya la ya para o seu louvor. É a força do seu povo e refúgio dos escolhidos, abençoa-nos para sempre, ó Senhor. É a força do seu povo e refúgio dos escolhidos, abençoa-nos para sempre, ó Senhor.
Vamos agradecer agora ao nosso Deus. Vamos agradecer pela salvação em Cristo Jesus. Vamos agradecer por todas as bênçãos que o Senhor tem concedido a nós. Pelo sol da manhã, obrigado, Jesus, pelo dia que nasce, obrigado, Jesus, pelo irmão que está do meu lado, obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, pelo amor que não morre, pela nova aliança confirmada na cruz, pela fé e esperança, pela vida eterna. Obrigado, obrigado, Jesus. Pelo ar que respiro, obrigado, Jesus. Pelo pão que alimenta, obrigado, Jesus. Pela chuva que cai sobre a terra, obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, pelo amor que não morre, pela nova aliança confirmada na cruz, pela fé e esperança, pela vida eterna. Obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, pelo amor que não morre, pela nova aliança confirmada na cruz, pela fé e esperança, pela vida eterna. Obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, obrigado, Jesus. Vamos orar. Santo Deus, poderoso, eterno e maravilhoso Pai, aqui nós estamos, Senhor, rendidos a Ti. Louvamos o Teu santo e poderoso nome, ó Deus, porque só a Ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Agradecemos, ó Deus, pelas misericórdias que se renovaram nas nossas vidas e porque o Senhor tem sido a força dessa igreja, Santo Deus. Pai, Senhor, revigora-nos dia após dia, Santo Deus. Que cada irmão, ó Deus, que está aqui nesse instante, cada irmão que está assistindo neste instante, Santo Deus, possa ser renovado pela força do poder do Teu santo e poderoso Espírito, Senhor. Que a Tua amada igreja, ó Deus amado, possa crescer em graça e conhecimento do Senhor e transbordar de Ti, Senhor, para as nações, para todos aqueles que cruzarem os nossos caminhos, Santo Deus. Em nome de Cristo Jesus, clamamos ao Senhor nesse momento, Pai, que a Tua poderosa mão nos abençoe neste momento de estudo bíblico, ó Deus, que todos aqueles professores, ó Deus amado, que o Senhor já capacitou para trazer a Tua palavra, que o Senhor abençoe agora as pessoas que ouvirão dessa palavra, Senhor. Abençoe o reverendo Afonso, abençoe Lucas, me abençoe, ó Deus, para falar somente de Ti, do Teu desejo, da Tua palavra, do Teu querer, Santo Deus, e que assim vidas possam ser edificadas para a honra, glória e louvor do Teu santo e poderoso nome. Em nome de Cristo Jesus, nós oramos agradecidos. Amém.
Bom, queridos, quando nós cantamos o cântico, o último cântico, né? Eu te agradeço, e chegamos àquela parte que diz assim, pelo ar que respiro eu te agradeço. Eu me lembrei bem dos dias em que eu estava com Covid, eu e a minha esposa, e também meu filho, a minha nora e meu netinho mais velho, naquele momento ali que nós estávamos naquela quarentena. Uma coisa que a gente sempre lembrava, assim, que a gente não se lembra normalmente na nossa vida diária, quando tudo vai bem, não está com problema de saúde, principalmente com Covid, né? Era da importância do ar que respiramos. E eu ficava assim, apreensivo, quando eu só imaginava da possibilidade de correr para o hospital, ser internado com falta de ar, de oxigênio no pulmão, né? E ali com o oxímetro o tempo todo, devia ter uma obsessão, né? A gente fica com aquilo na cabeça o tempo todo, né? Põe lá, volta, fica na apreensão danada, né? E o medo de faltar o ar, e foi naqueles dias em que estava morrendo muita gente com Covid, foi muito, muito ruim. Então, obrigado, ó Deus, pelo ar que respiro. Poxa, isso é vida, né? O fôlego de vida, que coisa maravilhosa de Deus para nós. Muito bom. Queridos, nós estamos estudando a carta aos Hebreus e hoje vamos prosseguir com o nosso estudo nela. E deixa eu ver se vai dar aqui, né? Assim. Leandro, tem como eu... Só vou ajustar aqui, irmãos, porque nós temos aqui a tecnologia, e essa tecnologia, às vezes, ela nos traz, né? No momento, assim, que a gente precisa que ela funcione, o Leandro está vindo aqui para ele ajustar, para eu usar daqui a transferência lá para vocês, das telas para o nosso estudo, né? Uma coisa errada. Está dando, está funcionando. Mas... Aí foi testado ontem, né? Ou foi testado mais cedo. Acho que a entrada ali que não está dando certo. Vamos ver. Não deu nada. Um momentinho, ele vai só ajustar aqui. Aí, deixa eu ver. Aí, deu certinho agora. Muito bom. Obrigado, Leandro. Só questão de ajuste, né? Desculpe aí, irmãos. Isso, obrigado, meu irmão. Leandro tem sido uma bênção aqui, né? Muito bom. Então, o nosso texto é esse aí, queridos. Hebreus 10, do versículo 27 ao versículo 3 do capítulo 11. Então, por favor, abra nesse texto a sua Bíblia. E depois de aberta, durante o estudo, permaneça com ela aberta para a gente caminhar aqui juntos, ok? Todos conseguiram abrir ou acessar no seu aparelho aí? Não tenho nada contra que você acesse no seu aparelho, só não usa o aparelho para outras coisas, né? Durante o estudo, que a gente é tentado a usar o aparelho para, né, outras coisas durante o estudo. Esse aparelhinho com o que ele tem, disponibiliza para nós, às vezes nós somos tentados a querer, né, ir para outros caminhos. Então, é isso aí. Esperar a nossa irmã Mariana sentar, para ela abrir. Tudo bem, minha irmã? Bom dia. Ótimo. Então, vamos lá. Hebreus 11, do versículo 37, 10, 37 ao 11, versículo 3. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição,
somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Pois pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Amém? Vamos orar então, queridos, mais uma vez. Pai amado, agora, quando já lemos a Tua palavra, esse texto aqui, que é objeto do nosso estudo nesta manhã, pedimos ao Senhor que nos abençoe, se conosco, fala ao Teu povo, usa-me como instrumento do Senhor. Eu, um servo pecador, um servo limitado, um servo que por si só é muito impotente e incapaz de ministrar a Tua palavra. Por isso eu clamo, reconhecendo a minha pequenez, a minha insuficiência, clamo pela suficiência do Senhor na minha vida, clamo pelo mover do Teu Espírito na minha vida. Usa-me como servo do Senhor, como ministro na ministração da Tua palavra. Abençoe a igreja, cada irmão, para que todos aprendam da Tua palavra nesta manhã, bem como aqueles que vierem a acessar o nosso estudo nas redes sociais, futuramente, que, ó Deus querido, aprendam e cresçam no conhecimento da Tua palavra. O meu propósito é ensinar a Tua palavra e o meu desejo é que a Tua igreja, o Teu povo, aprenda mais da Tua palavra. Em nome de Jesus, amém, Senhor. Amém, queridos. Bom, qual é o nosso tema, então? Vai me trair de novo aqui, viu, Leandro? Estamos com um problema. É problema ali na transmissão. Passou. Obrigado. Esse é o tema, a natureza da fé. Vou seguir o que o autor propôs aqui para nós, e que está como título, né, desse texto que lemos, aqui na nossa Bíblia, pelo menos na minha Bíblia, a Bíblia atualizada. Primeiro vamos a uma introdução aqui do nosso estudo. Queridos, nós sabemos, por diversos textos das Escrituras, que os crentes, eles são chamados, instruídos na palavra de Deus, pelo próprio Deus, a viverem pela fé. Não é isso? Somos, assim, desafiados, biblicamente. E nós sabemos, também pelas Escrituras, que o crente verdadeiro é alguém de fé. Não se concebe, tanto do ponto de vista bíblico, de Deus para nós, bem como nós como cristãos, do ponto de vista nosso como igreja, de uns pelos outros, não se concebe uma pessoa crente sem fé. Já imaginou isso? Um crente sem fé? Então não se concebe isso. Na verdade, a gente já tem essa compreensão bíblica de que o crente, ele já recebeu a fé, e portanto o verdadeiro crente é uma pessoa, é alguém de fé. Isso já é bíblico. Mas, e é claro, a questão da fé, se tratando da Bíblia, daquilo que a igreja estuda e aprende, é algo assim, extremamente importante, extremamente valioso. Você já imaginou você, na sua relação com Deus, ou na relação do povo de Deus com Deus, sem fé? Então, a fé, eu diria assim, não é a definição do autor aqui, mas é assim, ela também nos liga a Deus de uma forma muito concreta, de uma forma muito eficaz, né? Tudo da nossa vida cristã, do nosso relacionamento com Deus, do viver aqui como crentes que somos nesse mundo, tem a ver com a nossa fé, tem a ver com a nossa fé. É por isso que Deus disponibilizou a fé para o seu povo, porque a fé, antes de tudo, ela é um dom de Deus, ela é um presente de Deus para o seu povo. Olha que presentão Deus me deu, olha que coisa maravilhosa.
Deus, quando Ele me chamou para si, quando Ele me converteu, quando Ele chamou você, quando Ele deu vida nova a você em Cristo Jesus, qual a primeira coisa que Ele nos deu, né? Já juntamente ali com tudo aquilo que Ele fez na nossa vida? Ele nos deu a fé. A palavra dom é presente, então Ele nos deu esse presente maravilhoso. E é por isso que o apóstolo Paulo, em Romanos, no capítulo 1, ele diz que os crentes vivem de fé em fé. De fé em fé nós vivemos. Essa é a grande verdade. Mas vem uma pergunta: o que é fé? Como é uma pessoa de fé? Como a fé se demonstra? Questões mais práticas da fé. Então, eu creio que é de suma importância sabermos, conhecermos as respostas para essas perguntas sobre a fé e muitas outras mais que eu não estou aqui elencando para os irmãos. Importante sabermos, importantes também, sabendo, termos aptidão para responder sobre a nossa fé às pessoas que nos perguntarem. E é importante sabermos sobre a nossa fé para nós mesmos, porque é muito importante eu saber sobre uma coisa que é minha. Você já imaginou você não saber de uma coisa que te pertence? Uma coisa que você tem e que é sua por propriedade e você não sabe nada dela, você não... É complicado. Então, a fé é nossa, Deus nos deu a fé, a igreja tem a fé. E é importante também sabermos desta fé. E a fé, ela estará conosco durante todos os dias da nossa vida aqui, até a nossa morte, até chegarmos ao céu. Agora, lá nessa nova dimensão, não vou falar muita coisa porque eu não tenho muita instrução bíblica, mas eu acho que a fé perdurará para sempre. E aqui nesse capítulo de Hebreus, a partir do versículo 37, do capítulo 10 e no capítulo 11, mais especificamente, o autor, olha que coisa interessante, o autor nos responde questões importantes, nos ensina questões importantíssimas sobre a nossa fé. Nesse capítulo aqui, ele nos mostra isso, certo? Olha, só foi o Leandro sair e não deu certo. Tem que voltar aqui, Leandro. Leandro, você vai ter que voltar aqui, meu irmão. Passou, vai passando tudo. Tá bom. Então vamos lá na contextualização. Olha, o tema da fé, aqui no livro de Hebreus, ele não é dito somente aqui. Quando você estuda a carta aos Hebreus, você vai perceber que esse tema já é mencionado, já é citado em muitos outros textos, já foi citado antes daqui e será citado depois daqui. Porque é um tema também que está na mente do autor, e o autor, por isso, ele desenvolveu esse tema nessa carta. Agora, esse ponto aqui específico no qual estamos, do capítulo 11, começando no versículo 27, nós temos aqui uma conexão muito importante. E para a gente entrar no capítulo 11 e entender a princípio os dois primeiros versículos, os 3 primeiros versículos do capítulo 11, nós precisamos dar esse passo que chamamos de contextualização, ver aqui o contexto mais imediato, o contexto próximo aqui, para você já clareando a sua mente na compreensão do que o autor tem em mente, da mensagem do autor, da definição que o autor dá sobre a fé aqui. Então é importante a gente voltar, por isso que eu busquei com vocês lá. Aqui, no versículo de número 37, eu partindo dele, o escritor já apresentou o princípio da salvação pela fé, da qual os santos nomeados no capítulo 11 são exemplos. Entendeu? Esse é o primeiro passo que eu quero que você tenha em mente. Quando o autor aqui, no capítulo 11, ele mostra essa galeria, que nós chamamos assim, de heróis da fé,
irmãos nossos do passado, que ele enfatiza que foram homens de fé, na verdade, ele está apresentando esses irmãos nossos do passado, essa galeria de heróis da fé, como exemplo para nós. Esse é o objetivo dele. E com isso, ele então nos incentiva, com isso então ele incentivou aqueles irmãos judeus, porque todos os que ele coloca aqui na galeria como exemplo de fé, foram irmãos judeus, cristãos judeus do passado. Abraão, Noé, aí ele vem falando de todos esses homens de Deus aqui, depois nós vamos entrar em cada um deles. Então é muito importante, são exemplos. Por exemplo, ele citou aqui Abacuque, no versículo 38, todavia o meu justo viverá pela fé. Essa citação é uma citação lá de Abacuque, certo? Abacuque capítulo 2, versículo 4, ali está essa citação. Ele puxou isso de lá. Qual foi o propósito dele então, puxando isso de lá? Não se esqueça dos destinatários originais da carta. Os primeiros os que receberam a carta eram judeus. E eles precisavam de uma orientação. E eles criam profundamente no Antigo Testamento, também devemos crer. E o Antigo Testamento não pode ser descartado jamais, o autor não descarta. Mas ele puxa lá do contexto do Antigo Testamento esse tema fé para aqueles irmãos. Isso tem uma relevância dentro do contexto original. Isso tem uma importância muito grande do autor para aqueles irmãos judeus que estavam acostumados com outras coisas, daqui a pouco eu vou mencionar, e mais especificamente por esses irmãos judeus que receberam a carta, que tinham sido convertidos ao cristianismo, mas que estavam tendenciosos a voltar aos rudimentos do judaísmo. Então esse tema para eles era muito importante, certo? Então o autor mostra isso. Os judeus que ouviram isso aqui primeiramente, aqueles irmãos a quem o autor escreveu a carta em primeiro lugar, eles já tinham ouvido argumentos poderosos sobre a superioridade da nova aliança, sobre a velha aliança. Eles estavam informados de que em relação à fé os dois pactos são mesmos, que o princípio da fé não se originou com a nova aliança, que também ele era ativo no Velho Testamento, por isso ele já aponta lá para esse Abacuque primeiramente, por isso também depois ele vai citar os heróis da galeria da fé, todos pinçados do Antigo Testamento. Está percebendo a importância disso, né? Sobre isso. Também ele mostra, né, que, é claro, que mostra para aqueles irmãos aqui com isso, a importância da fé. E a compreensão que se tem da fé é que a fé ela já existia antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo. Certo? Porque se Deus nos escolheu antes da fundação do mundo, e uma vez que a única maneira de nos aceitar a Cristo é pela nossa fé, então Deus obviamente estabeleceu a salvação pela fé naquele tempo. Somente pela fé. E somente pela fé. E o autor aos Hebreus ele vai dizer para nós que somos de fé, não da apostasia, que somos da fé para prosseguirmos, para não retrocedermos, como ele coloca aqui no versículo de número 38, e depois ele diz no versículo 39. Somos da fé, para quê? Para não retrocedermos. Os justos vivem pela fé, para não retrocedermos, para não voltarmos. Ele diz isso porque somos da fé, certo? Por isso não retrocedemos para a perdição, porque os da fé conservam firme a sua profissão de fé em Cristo Jesus, certo? Então isso aqui foi, sem dúvida, muito importante para aqueles irmãos, certo? Quando você olha para os irmãos judeus no Antigo Testamento, e esses irmãos que receberam essa carta primeiramente, tinham tudo isso em mente, aqueles irmãos, eles, homens e mulheres, eles
estavam acostumados com um tipo de religião, de religiosidade, que não era algo assim, digamos, jamais descartável, porque Deus assim estabeleceu, de uma religião que estava fundamentada em questões de obras. Questões de obras. Mesmo depois de serem mostradas as verdades básicas da nova aliança, a tendência era que eles tentassem encaixar esses novos princípios no molde da justiça das obras, certo? E o autor quer corrigir isso, o autor quer ensinar isso, porque no Antigo Testamento, por isso você também vai ouvir Paulo por diversas vezes falando que a salvação não é pelas obras, mas é pela graça, sabe? Paulo também está nesse contexto, tentando dissuadir aqueles irmãos. Olha, não tem nada a ver com a obra. Houve uma batalha muito grande dos autores do Novo Testamento para dissuadir os irmãos judeus, primeiramente, que converteram ao cristianismo, e para ensinar ao povo judeu de que a salvação não é pelas obras, mesmo que eles tivessem praticado obras lá no Antigo Testamento, levando o sacrifício, colocando, para que ali, através daquilo, Deus se relacionasse com eles, mas toda uma explicação que aquilo sempre apontava para o futuro, mas o ponto central era que as obras, elas não têm valor diante de Deus, mas o que tem valor é a fé, certo? E o autor agora está mostrando para aqueles irmãos, que agora em Cristo o judaísmo não era mais o sistema sobrenatural, que Deus originalmente tinha dado, certo? Aqueles judeus, eles tinham torcido também a um sistema de obra com requisitos legalistas. Eles estabeleceram ali, fugindo dos princípios da palavra de Deus, que apontava para a pessoa de Cristo, e apontando para a pessoa de Cristo já afirmava também algo sobre a fé nele, que era um sistema de autoesforço, de autossalvação, de autoglorificação. E com isso, aqueles líderes judaicos do judaísmo na época de Cristo, por terem torcido tantas coisas e por não ter ensinado essas verdades, mostrando que tudo aquilo era tipo de Cristo, eles também, em muitos aspectos, né, eles estabeleceram um culto religioso mais fundamentado nas obras. Vou e faço, vou e ofereço o meu sacrifício, cumpro o que a lei de Moisés diz, pronto, estou tranquilo. É isso, mais ou menos. Então o autor aqui, ele vai exatamente contra esse tipo de ensinamento, que era um ensinamento ali muito forte naquele contexto. Percebeu então essa contextualização, a importância? O que estava lá e precisava ensinar. Talvez para nós aqui que já estamos acostumados com o tema, talvez isso, digamos assim, a princípio não tem muito sentido, porque eu já sei, mas entender o momento lá e entender por que o autor está fazendo isso tão enfaticamente. Porque ele está escrevendo para um grupo de irmãos e ele está instruindo aqueles irmãos. Então, por que foi que ele colocou que esse tema da fé? O que está por trás? O que ele quer, na verdade, fazer com esse tema? Por que ele está estabelecendo isso de uma forma tão grande aqui, digamos assim? Ele ocupa não só um capítulo, mas vamos pensar um capítulo inteiro falando sobre isso e traz essa galeria de heróis da fé. Para mostrar que até mesmo aqueles irmãos do passado, eles eram homens que viveram pela fé. E que a fé é fundamental, a fé é central no relacionamento com Deus. Ok? Entendido isso, então vamos à nossa exposição. Então o primeiro ponto é uma definição de fé. A primeira coisa que eu quero que vocês agora entendam na exposição é que o autor aqui ele traz uma definição. Uma definição. Isso aqui é muito. Ele traz uma definição. Quando você estuda esses versículos sobre a fé, é fundamental que você observe alguns outros pontos bíblicos sobre a fé. Por isso eu estou falando uma definição. É muito importante. A palavra fé, no Novo Testamento, ela aparece, é usada de muitos aspectos. De muitos aspectos. Por exemplo, quando Paulo pregava o Evangelho, após a sua conversão, aquele que tinha tentado destruir
os cristãos por causa da fé deles em Cristo. Lembram disso? Que Paulo foi um perseguidor da igreja. Paulo queria detonar com a igreja. Quando Paulo, depois da sua conversão, saiu pregando o evangelho, falaram o seguinte sobre ele. E o que eu vou citar aqui está em Gálatas 1:23. Olha aí, o homem que outrora nos perseguia, agora está pregando a fé. Aquele que tentou nos destruir, agora está pregando a fé. Então, observe bem que nesse aspecto aqui, eu estou tentando mostrar para vocês que a fé ela é apresentada de vários aspectos. Nesse aspecto aqui, aquilo que o apóstolo Paulo pregava era o quê? Era a verdade do Evangelho, era a pessoa de Cristo, era um conjunto de doutrinas, era um conjunto de ensinamento totalmente contrário àquilo que ele cria antigamente, naquilo que ele estava fundamentado para a sua religião, para o seu relacionamento com Deus. Então, fé, aqui nesse primeiro ponto, nesse aspecto, é um conjunto de verdades, é um conjunto de ensinamentos que Paulo estava pronunciando e declarando que agora ele estava firme naquilo e que ele tinha fé naquelas coisas absolutas. Entendeu? Esse é um aspecto. Agora, para os evangelistas que escreveram os evangelhos, que anunciaram a pessoa de Jesus, crer em Jesus era uma atitude de fé. Crer em Jesus é uma atitude de fé. Se alguém perguntar para você assim, o que é fé? Você pode dar essa definição. A primeira, fé é crer num conjunto de doutrinas bíblicas. Fé é crer em Jesus. Estou errado? Não. É isso. Então, são aspectos. Por isso eles anunciavam, como por exemplo em João 20:31, né? Eles anunciavam, para que possais crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que mediante o crer possais ter vida eterna. Para que tenhais fé em Cristo, e para que tendo fé em Cristo, vocês tenham o quê? A vida eterna. Certo? Também no primeiro século, uma fé pessoal em Jesus era a marca dos cristãos. Os cristãos eram reconhecidos porque eles tinham fé em Cristo. Porque eles professavam a fé em Cristo, um aspecto da fé. Quando Paulo também declara que aqueles que creram em Jesus foram justificados pela fé, pelo ouvir da palavra, Paulo está também mostrando um aspecto da fé, que a fé, ela é um instrumento de Deus, que Deus nos dá um presente, um dom, que acompanha a mensagem do Evangelho somente para aquele que Deus quer salvar, porque aí essa fé já vai para ele crer. Então a fé, ela tem esse aspecto também, correto? O autor aos Hebreus, ele reconhece esses aspectos da fé, apresentado por outros escritores do Novo Testamento. Ele não está aqui jogando fora isso, mas ele está caminhando agora um pouco mais. Certo, ele está caminhando um pouco mais. E é por isso, então, que ele aqui traz uma definição de fé, a princípio. E depois coloca lá na frente a galeria de heróis, mostrando, dentro da definição que ele dá, a fé, e no caso a fé exercitada por aqueles irmãos. Compreendeu? Então é muito bom você entender isso. Tá? Aqui nós temos uma definição. Vocês compreenderam? Porque eu coloquei uma definição. Ficou claro? Então vamos lá. Então vamos à definição. Qual é a definição que ele dá? Primeiro a fé é a certeza daquilo que esperamos. Por exemplo, quando você diz assim, eu creio em Jesus, você está dizendo, eu tenho fé em Jesus. Bom, você está declarando isso. Agora que você percebe que ele dá uma definição diferente, a fé é a certeza daquilo que esperamos. Está apontando para alguma coisa? A primeira coisa que devemos ter em mente aqui é que a fé, como definida pelo autor, é a certeza daquilo que esperamos. E uma outra coisa que eu quero que você nunca se esqueça, é que a certeza de tudo que esperamos, de tudo, sem sair uma vírgula, dentro do contexto do autor, tudo está relacionado com as promessas de Deus. O autor aqui não está dizendo assim, que fé é eu esperar que o meu carro fique bom
porque está na oficina, para eu fazer a viagem que eu vou fazer amanhã. Amanhã eu vou viajar mesmo de manhã, mas meu carro não está na oficina, não. Não é a fé que eu faço assim, tenho fé que o meu marido, a minha esposa, meu filho, vai voltar bem de viagem. Não estou falando que isso é errado, não entendam isso, estou falando que o autor não está falando disso. O autor está trazendo uma definição de fé, quando ele fala a certeza daquilo que esperamos, está falando das coisas relacionadas à palavra de Deus. Ele está ensinando a palavra de Deus. Ele está ensinando aqueles irmãos ali sobre Cristo, sobre as promessas de Deus, sobre tudo o que Deus disse. E ele está dizendo então que fé é certeza daquilo que esperamos, tudo relacionado à palavra de Deus. Certo? E sim, pode falar. Tem até, a gente usa no dia a dia aí, né? A gente fala, tem fé que isso vai dar certo. Isso. Com esse ponto aqui específico. Verdade. É isso que a fé é. A fé é viver numa esperança tão real que dá absoluta certeza a nós de que, por exemplo, as promessas que Deus nos faz na sua palavra, elas são absolutamente verdadeiras. Compreendeu isso? É isso que ele está dizendo. São absolutamente verdadeiras. Isso é fé, no sentido que é uma esperança, é uma certeza tão real, tão absoluta. Os irmãos aqui do Antigo Testamento, eles eram apresentados aqui, eles eram assim. Eu só vou adiantar uma coisa para vocês aqui. Quando Deus chegou para Noé, falou assim: Noé, vai construir uma arca, que eu vou mandar muita chuva. Noé não sabia o que era arca, não tinha chovido ainda assim, daquela forma, se você observar na luz das Escrituras. Noé falou: e aí? Mas por que Noé fez? Porque ele tinha certeza da palavra de Deus. Deus está falando, isso é verdade, vai cair mesmo a chuva, eu vou fazer essa arca, eu vou entrar nela, mas como é que eu vou colocar esse tanto de animais dentro da arca? Um casal de cada animal, de aves e tudo. Como é que eu vou buscar isso tudo lá fora? Como é que eu vou botar tudo? Como é que eu vou colocar animais ferozes dentro da arca? Mas se Deus está falando, eu vou fazer, eu tenho certeza, eu vou fabricar, não estou nem aí, fabricar minha arca. Ele vai dar isso como exemplo lá. Entenderam essa certeza aqui? Dentro das promessas de Deus, daquilo que Deus diz. O que Deus diz é verdade, então eu estou certo e eu espero naquilo que Deus diz. Por exemplo, a fé nesse sentido aqui, eu tenho certeza que Cristo voltará. Por que eu tenho certeza? Porque a palavra de Deus diz. Eu tenho certeza de que eu estarei na glória com Deus. E de que todo aquele que morre com Cristo está na glória com Deus. Por que eu tenho essa certeza? Porque a palavra de Deus diz. A pessoa pode não crer, quem quiser não crer, quem quiser me critica, quem quiser acha que eu sou retógrafo e daí por diante, mas eu creio porque está dentro da palavra de Deus. Esse é o escopo, certo? A fé, então, é a certeza das coisas esperadas. Nós esperamos muitas coisas. Por isso nós vivemos pela fé. Mas nossa fé não é uma fé no vácuo. Não é uma fé que é um pulo no escuro, como, de certa feita, tentou definir um grande filósofo chamado Søren Kierkegaard. Ele tentou definir a fé como um pulo no escuro, criticando o cristão. Não é isso. Nós não estamos dando pulo no escuro. Eu caminho fundamentado numa palavra, em promessas de um Deus que é perfeito, que não falha, que é absoluto. Nisso eu caminho, nisso eu estou fundamentado. A minha esperança é Deus. As suas promessas. Esperança não é uma qualidade inativa e escondida. A esperança é ativa e progressiva. Essa certeza das coisas que esperamos. Ela diz respeito a todas as coisas que Deus prometeu aos crentes, todas as coisas da graça presente e da glória futura que nós teremos. É isso. Compreendeu isso aqui? Está claro esse primeiro ponto? Então, é a certeza daquilo que esperamos. Mas
do que o autor está falando? Esperando dentro de que contexto, de que verdade absoluta? Da palavra de Deus. É isso que ele quer que você e eu aprenda. É que eu e você tenhamos absoluta certeza das coisas que esperamos, das coisas que Deus nos ensina, nos dá, nos fala como promessas dele, enfim, tudo na sua palavra. Nunca duvide. É isso que ele está falando para aqueles irmãos. Não retrocedam, prossigam. Porque nós somos da fé, e os da fé não retrocedem. Certo? Agora ele vai dizer que a fé também é a convicção de fatos que não vemos, que é um outro aspecto. Segundo lugar, a convicção das coisas não vistas. Não vistas. Mas dentro do escopo também das Escrituras. A convicção das coisas não vistas leva a mesma verdade agora um pouco mais longe. Na verdade, o autor, quando ele diz no primeiro ponto, na primeira definição, que é a certeza daquilo que esperamos, ele dá um passo na definição de fé que ele traz para nós aqui. Ele dá o primeiro passo nessa definição. E quando ele coloca esse segundo ponto, ele dá mais um outro passo. Ele aprofunda um pouco mais. Ele caminha um pouco mais sobre essa definição que ele está trazendo. Por isso, essa mesma verdade agora colocada, em segundo lugar, ela nos leva um pouco mais longe. Por quê? Porque ela implica em uma resposta, uma manifestação externa da certeza interna. Da certeza interna. Internamente eu tenho certeza de que aquilo que Deus diz na sua palavra é verdade absoluta, por isso eu espero, tenho certeza das coisas que eu espero, dentro dessas Escrituras. Isso está no meu coração, está na minha alma. Mas agora, quando ele dá esse passo, ele está dizendo de uma manifestação da certeza interior de uma forma externa. Agora que você vai entender, a pessoa da fé vive a sua crença, ela não só professa. Nós que somos da fé, não precisamos ver para quê? Ver para crer. Nós não precisamos de provas da ciência, provas matemáticas, provas da lógica. Nós não precisamos de conclusões humanas, seja qual for, para nós dizermos que temos fé. Eu tenho fé porque isso aqui foi matematicamente concluído assim. Percebeu-se isso? Então, daí esse passo. A pessoa da fé vive a sua crença. Sua vida está comprometida com o que a sua mente e seu espírito estão convencidos de ser verdade. Aqui nesse ponto, a fé tem a ver com a palavra de Deus, com os fatos que nos são afirmados por Deus. Algumas coisas não são vistas porque não podem ser vistas. Isso é uma verdade suprema com relação a Deus. A quem não podemos ver, por exemplo? Você diz ter fé em Deus, mas ninguém provou para você, matematicamente, a existência de Deus. Mas você tem o quê? A convicção de fatos que você não vê. De coisas que você não vê, das quais o próprio Deus nos fala. E Deus, quando Ele nos fala nas Escrituras de coisas, Ele também nos fala de si mesmo. Percebeu isso? Eu não preciso. Muitas coisas não são vistas. E muitas coisas do mundo espiritual, da nossa vida espiritual. Você crê em anjos? Você vê anjo? Não, você crê. Você já viu Jesus? Não, você crê nele. Você crê no invisível que você não vê. Você nunca viu Deus, Deus é espírito. Mas você crê nele, invisível, mas você vê, crê. Então é o quê? A convicção. É a palavra convicção no português e está muito legal. Essa palavra aqui no contexto original, na língua grega, ela é uma palavra que também demonstra o seguinte. Ela foi usada naquele contexto, não no contexto bíblico aqui, mas ela foi usada, essa mesma palavra que aparece no contexto original, para um edifício bem fundamentado, a edificação de um edifício, o fundamento de um edifício. Então o entendimento é que você está muito bem fundamentado nas verdades de Deus,
para você esperar aquilo que Deus diz na sua palavra, e você também está muito bem fundamentado, como se fosse um grande edifício, nas verdades de Deus, para também ter a certeza de coisas que você não vê, como sendo absolutas, verdadeiramente absolutas, verdades absolutas, melhor dizendo. Compreendeu isso? Aqui. Como todo crente eu particularmente tenho a certeza de que Deus existe, é porque a Bíblia diz. Tenho a certeza da existência de anjos, de demônios, você também tem. Mas essa certeza, ela não se baseia pelo fato de nós termos visto a olhos aqui, ter tocado. Lembra o ensinamento que Jesus deu para Tomé, né? Deus falou assim, olha que toca aqui para você ver o que você é, não é? Então, tem gente que diz assim, não precisa ser Tomé mostrar para você crer, né? Dessa forma. É isso, imagine se Jesus tivesse que fazer com todos nós aqui, a mesma que ele fez com Tomé, não, sou eu mesmo, vem cá, toca aqui, eu existo, eu estou e tal, certo? Então, eu tenho certeza das coisas que eu não vejo, das quais a Bíblia fala, a Bíblia me afirma. Eu estou absolutamente convicto também daquilo que eu espero, segundo as Escrituras, como me foi revelado por Deus. Eu vou trazer um pontinho para vocês aqui, que todos vocês já ouviram eu falar disso, e isso está na sua mente. Que tem a ver para a gente relacionar aqui. A Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Nesse aspecto que nós cremos naquilo que ela diz, nós esperamos naquilo que ela diz para nós, que é Deus dizendo. Nós cremos naquilo que nós não vemos, mas que a Bíblia diz. Você crê na existência de Saci Pererê? Não, por quê? Porque a Bíblia não fala de Saci Pererê. Mas você crê, vou voltar, na existência de demônios, porque a Bíblia fala. Percebeu isso? Acho que ficou bom aqui, né? Então, nesse sentido, aqui, nós precisamos entender que isso deve ser para nós um fato realizado, certo? Nós não cremos só, esperamos só as coisas que irão acontecer, o sentido é mais amplo, mas em tudo que cai no nosso sentido, tudo que vem a nós pela palavra, tanto coisas imediatas como coisas futuras. Por exemplo, assim, vamos pensar numa coisa mais imediata, vamos pensar numa coisa futura aqui, nessa questão de esperar, porque eu estou concluindo aqui essas duas definições. Eu creio que se eu orar e clamar a Deus de joelho e buscar a Ele, eu creio que Ele me dará uma resposta para a minha oração. Isso é uma coisa mais imediata. E é presente, pode ser uma coisa presente aqui, não é mesmo? Mas também eu creio, lá na volta de Jesus, que é muito futuro, que eu nem sei quando virá. Na minha ida para a glória, que eu também não sei quando acontecerá. Então não é uma coisa só do futuro, é do agora. Nós caminhamos pela fé agora. Você tem que ter fé agora que Deus vai te abençoar. Você tem que ter fé agora que Deus vai ouvir essa oração. Fé naquilo que você espera, segundo as Escrituras. Ou você não espera uma resposta de Deus para a sua oração hoje, amanhã e até agora? Deus não pode te responder agora. O crente tem que viver assim. E também crendo no futuro. Tendo fé também nas coisas do futuro. Percebeu-se isso? Então, isso aqui é muito claro. E, quanto àquilo que não vemos, convicção absoluta. Então, o autor está mostrando para aqueles irmãos, olha, vocês precisam entender isso aqui é fé. Isso aqui que foi a fé a fé da qual Abacuque falou, que é um profeta de vocês, nosso também, que é também, que é a fé de Abraão, de Isaac, de Moisés e tal. É isso aí. Assim que eles viveram. Certo? Eu vou trazer uma tradução aqui para vocês, algumas traduções do versículo 1, só para você entender, porque há a possibilidade de outras traduções, além da nossa aqui. Não que a nossa esteja errada, não é isso, de maneira alguma. Você está certa. Aqui, aqui. Ter fé é a certeza das coisas que esperamos, ter certeza das coisas que não podemos ver. A palavra convicção também no original é certeza. Uma outra. Aqueles que confiam em Deus estão certos de que Ele lhes dará o que eles esperam. Eles estão certos de que as coisas que eles ainda não veem são reais. A Bíblia diz que um dia estaremos face a face com Deus, então veremos a Deus.
Então aqui, meus irmãos, o autor está falando da fé, trazendo uma definição de fé, da fé verdadeira, certo? E eu trouxe aqui para vocês uma definição que eu achei muito legal sobre a fé verdadeira, de um professor de teologia, um professor alemão, chamado Zacarias Ursino. Ele falou sobre a fé verdadeira, uma aplicação sobre a sua própria fé. E ele falou isso, ele foi professor de teologia, certo? E a data que se tem dele aqui é de 1563. O que ele fala? Fé verdadeira é a fé criada em mim pelo Espírito Santo por meio do Evangelho. Não é somente um conhecimento e convicção. É um conhecimento e uma convicção de tudo o que Deus revela em sua palavra, que é verdade. E também uma certeza arraigada de que não somente outros, mas eu também tive meus pecados perdoados, fui feito justo para sempre com Deus e recebi a salvação concedida. Esses são dons da pura graça, ganhamos para nós por Cristo. Então observe como ele definiu isso. Então é fé. Isso aqui é fé verdadeira. Só os crentes têm essa fé. Essa definição do autor aqui, ela é dada só para os crentes. Ela não é dada para aqueles que retrocedem, para os apóstatas. Por isso ele coloca aqui no versículo 39. É dada só para a igreja. Eu e você temos essa fé. Você pode discutir 500 vezes com um ateu, por exemplo, sobre a existência de Deus, e ele nunca vai acreditar. Por quê? Porque ele não tem essa fé para crer naquilo que a Escritura diz. E há muitos, daí por diante. Você pode discutir com uma pessoa que não crê em nada do futuro. Nós vamos morrer, nós somos como os animais. Morreu, acabou, pronto, enterrou, zerou. Você pode discutir com essa pessoa, muitas vezes ela não vai crer, não vai aceitar. Por quê? Porque ela não recebeu a fé verdadeira. A fé verdadeira, ela passa também por essa definição, que é a certeza da ressurreição, da vida eterna com Cristo, da glória e tudo mais. É porque nós temos essa fé, nós cremos nas Escrituras. E entre as definições que temos nas Escrituras de fé, que é dada a fé, nós temos essa definição do autor. Correto? Estou terminando, hein, gente? Permita eu terminar isso aqui. Aí ele vai colocar o testemunho da fé. Versículo 2. Aqui eu não vou discorrer muito não, porque o foco era esse primeiro, era o versículo 1. Pois pela fé os antigos obtiveram um bom testemunho. Os irmãos do passado, por causa da fé e por causa de nada mais, Deus sempre aprovou e reconheceu aquelas pessoas pela fé. O texto original permite uma outra tradução. Deus deu testemunho a respeito da fé daqueles irmãos. Quando o autor vai colocar aqui, ele não está colocando uma coisa dele. Ele está colocando uma coisa que Deus deu a ele. O testemunho que ele apresenta é o testemunho de Deus revelado a ele sobre aqueles homens. E Deus usou muitos outros homens no Velho Testamento para falar da fé de Abraão, lembram disso? Para falar da fé de Moisés, para falar da fé de muitos outros. Deus usou homens para dar o testemunho, ou seja, Deus deu testemunho acerca da fé desses homens, certo? Esse versículo implica que outras partes, né, do capítulo, deixa claro que Deus faz a sua aprovação conhecido para aqueles que confiam nele. Deus tem essa aprovação, faz essa aprovação. A fé não é simplesmente uma maneira de agradar a Deus, é a única maneira. Sem fé é impossível agradar a Deus. Certo? No capítulo 11, versículo 6, ele vai dizer isso. Certo? Não importa o que mais possamos pensar, dizer ou fazer, por ou em nome de Deus, é sem sentido e sem valor, além da fé. Nada pode ser aprovado por Deus, porque Deus quer que nos relacionemos com Ele com fé. E esses homens aqui que ele coloca, os nossos homens lá do passado, né? Esses homens, o testemunho deles está fundamentado exatamente nessa fé, certo? E uma tradução literal seria: por sua fé que os homens de antigamente, os anciãos, encontram-se. Estão registrados aqui. Imagine se ele ia registrar esses homens aqui, se eles não fossem homens de fé. É por causa da fé dele que eles estão registrados. Você pode ser conhecida por gerações futuras, da sua família, dos seus filhos, enfim, por ser uma pessoa de fé.
Você conhece alguém da sua família que até hoje é lembrada, até hoje é mencionada por ser uma pessoa de fé? Tem histórias aí de bisavós, tataravós, que são contadas ainda hoje, porque foram homens de fé. A história deles está registrada porque foram homens de fé. Todos esses homens colocados aqui, cujos nomes estão registrados nas Sagradas Escrituras, experimentaram o favor de Deus por causa da fé deles. Eles foram reconhecidos por Deus por causa da fé deles. Certo? E então é isso que ele coloca aqui para nós. Os antigos obtiveram o testemunho deles da fé, e por último, para concluir, pela fé entendemos que o universo foi criado. Olha aqui, ele faz uma aplicação, ele nos chama, como é que você, por que você afirma que Deus criou o universo? Por que você afirma que o universo foi formado por uma só palavra, pela palavra de Deus? É que ele está fazendo isso aqui. Por que é que você defende isso? Por que é que você diz que o mundo não existia nada, só existia, vamos falar no mundo, o mundo não existia, só Deus existia, mas Deus pela sua palavra formou o universo, de maneira que o que era invisível veio a existir. Por que é que você crê nisso? Por causa da sua fé, não é mesmo? Mas essa fé sua está embasada onde? Onde? Me respondem, por favor. Onde? Na palavra. Onde você aprendeu isso? Na palavra de Deus. Então está percebendo que ele está só mostrando isso para confirmar para aqueles irmãos judeus que a fé, ela está acima das obras, que as obras da prática do judaísmo e tal, aquelas coisas todas, não tem mais sentido que agora, mas elas já existiam no Velho Testamento, por isso ele traz esses homens do Velho Testamento, e Deus quer que caminhemos pela fé. Por isso que ele fala, que aqui, ele fala assim, no versículo, porque o justo, o meu justo, viverá pela fé, certo? Então, nós não podemos aqui pensar de outra maneira, é isso que o autor está aqui nos ensinando. Então, aí nós concluímos o estudo. Depois nós vamos entrar na galeria aqui dos heróis da fé, mas é bom estudar isso. Bom, é tão edificante ver esses homens. Eu fiquei com o coração cheio, estava estudando isso ontem, estudei a semana, me preparando para o estudo, pesquisando, olhando, lendo as Escrituras primeiramente. Enche o coração da gente. Vemos dias difíceis, vemos dias complicados, vemos dias de dores, dias de sofrimento, vemos no mundo conturbado, no mundo sofrido, vemos no mundo que está cada vez mais se colocando contra nós, contra a nossa fé, contra a igreja, contra a palavra. Vemos no mundo assim, meus irmãos, aprender isso aqui sobre a fé, prosseguir e tal, é maravilhoso. Como nós estamos precisando de aprender essas coisas aqui, que o autor fala sobre a nossa fé. É nossa, é do povo de Deus, porque ela é um dom de Deus somente para a sua igreja, somente para os seus. Isso traz consolo. Permita-me fazer aqui uma aplicação na conclusão. Nós temos muitos irmãos nossos enlutados, chorando, sofrendo, porque perderam entes queridos com essa Covid. E não é para menos, tem que chorar, tem que sentir, é triste mesmo, é causa de dor, é causa de sofrimento. Mas pela fé que esses irmãos têm, eu tenho certeza que eles estão um pouco acima, porque eles têm certeza, fé naquilo que a Escritura diz, naquilo que a Escritura promete para aqueles que morrem em Cristo Jesus. E quando eles pensam os seus entes queridos, dentro desse contexto, o meu ente querido, meu esposo, meu irmão, meu pai, meu tio, meu avô, meu irmão, ou minha mãe, era uma serva de Deus, morreu em Cristo, foi levado pela Covid, mas em Cristo. Isso traz gozo pela fé, estão crendo nisso. E a fé de que um dia nos encontraremos na glória, a palavra de Deus assim nos ensina. Amém, queridos? Ficou claro? Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê mais e mais da sua palavra. Ore por mim para que Deus me use. É um desafio pregar, viu? É um desafio ensinar, não é fácil. A Bíblia, então, aí sim, que é muito mais complicado. Obrigado, irmão, pela paciência. Vamos orar para encerrar. Deus abençoe você, querido irmão, aí, com o estudo. Eu creio que a palavra alcançou o seu coração. Me dirigindo mais especificamente a você que está à distância, tá, querido? Prossiga em fé. Somos da fé, vamos prosseguir em fé. Amém?